reforma, nós não podemos ignorar, nós não podemos aceitar. É um governo que não pensa na classe trabalhadora, não pensa no mais pobre, ele quer retirar privilégios. Que privilégios tem o pobre? Esse trabalhador, infelizmente, muitas vezes vive com uns 998, que é o nosso salário mínimo. Esses dias atrás no jornal estava dizendo, um salário mínimo digno era para estar na faixa de R$4.000. E nós estamos aí com um salário de 998. Isso é uma vergonha. Por que o governo não tenta melhorar? Por que tanta gente hoje, antes da reforma, as pessoas já não conseguem simplesmente se aposentar e sair do mercado de trabalho? Ainda as pessoas têm que se aposentar e continuar trabalhando, disputando o mercado de trabalho com os mais novos, com pessoas que estão desempregadas. Por quê? Porque não tem condição. O valor da aposentadoria hoje já é baixo. Agora imagine se isso permanecer. Imagine como será. Imagine se o governo retirar R$400, ou então aumentar a idade mínima para se aposentar. O seu salário de hoje, para que você possa se aposentar com ele integralmente, você vai ter que trabalhar 40 anos. Já pensou um trabalhador braçal? Nós que representamos os trabalhadores que fazem coleta de lixo, varrição de rua. Imagine o trabalhador rural. Como que o trabalhador rural vai conseguir trabalhar 40 anos? É impossível. O governo quer diminuir valor, o governo quer tirar direito do trabalhador de se aposentar, e nós não podemos simplesmente aceitar. Nós temos que nos mobilizar, sim. É lógico que nós temos que trabalhar hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas aproveita cada momento que você, trabalhador brasileiro, estiver passando e tiver alguém falando sobre a reforma da Previdência, tenta entender o que está acontecendo, aonde é que a gente está perdendo. Porque o trabalhador só tem a perder com a reforma. Não tem nada que a gente pudesse dizer, olha, esse ponto da reforma pelo menos é importante. Não tem nada. Tudo que tem lá é prejudicial ao trabalhador. Por que não se cria um imposto para as grandes fortunas? O trabalhador brasileiro não tem grande fortuna. O trabalhador brasileiro mal tem aonde morar. E a gente não pode simplesmente aceitar. E depois que essa reforma passar, se ela passar, porque se depender da classe trabalhadora, a reforma não passa. Mas se essa reforma passar, infelizmente, vocês podem ter certeza, coisas piores acontecerão. Porque o governo já está lidando de uma forma que ele possa, o quórum de aprovação depois da reforma, vai ser muito mais fácil. Tá? Vai ser muito mais fácil eles aprovarem. Então a preocupação não é esperar passar para depois, se não der certo, a gente ir para a rua brigar. Não, a briga tem que ser antes. Nós temos que brigar antes, nós temos que dizer não antes, nós temos que mostrar a nossa indignação antes. Nós votamos para os deputados, nós votamos para senadores, então eles estão lá nos representando. Nós precisamos cobrar isso deles, nós não podemos aceitar. O governo já demonstrou que não está nem aí para a classe trabalhadora. Já mostrou que a preocupação dele é outra. Já demonstrou que não vai fazer nada para o pobre melhorar ou sair da condição que está. Infelizmente, aquelas pessoas que hoje conseguiram comprar sua casinha e que, se depender dessa nova aposentadoria que o governo vai estabelecer, infelizmente vai morar na rua. Tá? Nós não vamos ter condições de conseguir manter a casinha que tem. Muita gente não vai ter condições de pagar. Porque se com o que ele vai receber, ele vai pagar em medicamento, ele vai morar onde? Então a gente tem que pensar que não é só o nosso que está sendo prejudicado. São todos os brasileiros que estão prejudicados. Ou a gente pode dizer, a maioria dos brasileiros. Porque a grande massa está na maioria. A grande massa não tem um salário alto, a grande massa não tem conforto. A grande massa tem que levantar e trabalhar para poder ter o sustento da família e ainda trabalha de manhã para comer à noite. O trabalhador brasileiro não tem essa fortuna que o governo diz. Não tem privilégio nenhum. Se o privilégio é levantar de manhã e trabalhar para que você possa ter comida na mesa no final do dia para a família, então isso deveria de ser para o governo também, deveria de ser para todo mundo. Porque a gente coloca os políticos lá no Congresso e infelizmente dá no que dá, né? Aí eles ficam com todas aquelas vantagens e garantias que tem,
e o povo brasileiro aqui ralando. Se tem que fazer reforma, que seja uma reforma mais verdadeira, que não venha para causar prejuízo, que venha sim para reduzir as diferenças, porque ela vai colocar o trabalhador, infelizmente, ela vai colocar o trabalhador para morar na rua. E hoje, se a gente está achando que isso não vai acontecer, eu espero que ninguém pague para ver, né? Porque muita gente não vai ter condições de ter onde morar. Muita gente vai ter que vender o que tem para poder comer. E vai voltar para o mercado de trabalho. Porque uma reforma da Previdência deveria de pensar que a gente precisa tirar o aposentado do mercado de trabalho, dando uma condição melhor a ele, não achatando ainda mais. Porque o que vai acontecer? Ele vai se aposentar, recebendo uma miserável aposentadoria, vai voltar para o mercado de trabalho e a taxa de desemprego só tende a aumentar. Então nós não podemos aceitar. Nós temos sim aqui dizer não, nós temos que ir para a rua, nós temos que pegar o panfleto, muitas vezes não dá tempo da gente ler agora, guarda, põe na bolsa, em casa a gente vai ler. E vamos deixar na mesa para que todo mundo leia. Vamos discutir em casa. Vamos discutir em casa o que é isso. Gente, vocês ouviram falar da reforma da Previdência? Não. Aqui tem um exemplo. Vamos ler? Vamos ver aonde é que a gente vai ser comprometido? E aí a gente parar para ler, discutir com os amigos, discutir com a família. E uma discussão aonde leva a gente ao crescimento. Nós precisamos parar para falar sobre reforma da Previdência. O que a gente não pode é simplesmente aceitar, porque ela vai realmente retirar direitos. E depois que passar, aí o bicho pega. Hoje o trabalhador brasileiro já está com dificuldade de se aposentar. Hoje tem muito trabalhador que a gente ouve, que fala que infelizmente foi lá, contribuiu, e quando chegou na hora de se aposentar, não consegue se aposentar. Imagine depois disso, o governo está fazendo o quê? Está simplesmente lavando as mãos com relação ao trabalhador. Você vai receber o seu salário, você vai pagar o seu futuro, a sua aposentadoria. Isso não funciona, já demonstrou que não funciona em outros países. No Japão, esses dias atrás, estava mostrando na televisão que os mais velhos, os idosos, depois de aposentado, eles cometem pequenos delitos para que possam ser presos e assim ter o que comer e aonde dormir. Nós não podemos querer isso para a nossa sociedade. Nós não podemos querer isso. No Chile, esses dias atrás, muito se fala sobre isso. No Chile a gente está vendo o que deu a reforma. O que deu essa questão do governo querer que nós mesmos, trabalhadores, capitalize o nosso dinheiro. Nós vamos colocar na mão de bancos que futuramente, quem garante que o banco vai estar lá para repassar o que é nosso? Muitos bancos falem, dizem que falem, mas independente se fale ou não, o dinheiro do trabalhador vai embora. Então a gente não pode aceitar, a gente tem sim que se interessar, vamos mostrar aqui a nossa indignação. Todo mundo aqui com certeza trabalha com redes sociais, nós temos que pegar nas nossas redes sociais e dizer o não. Mandaram para mim um informativo aonde falava da reforma da Previdência, eu vou repassar para os meus amigos. Repasse, converse, demonstre. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais o governo se preocupa. E mais os parlamentares também se preocupam. E nós temos que levar isso para frente. Enquanto nós tivermos tempo para falar, nós temos que falar. E enquanto a gente puder dizer não, vamos dizer não. Porque depois que a reforma passar, infelizmente, aí já vai ser tarde demais. E os sindicatos se preocupam demais, porque só os sindicatos sabem o que é uma luta coletiva, o que é, depois da reforma trabalhista, brigar com o patrão para ter aumento de salário, sem perda de direitos. Porque hoje, infelizmente, com esse governo que nós temos, existe uma facilidade enorme de perder direitos já conquistados. E os sindicatos anualmente brigam para que tenha um aumento de salário sem perda de direitos. Já fazem 2 anos de reforma trabalhista. E a gente está vendo o tamanho do prejuízo que isso tem trazido para o trabalhador brasileiro. Então a gente não pode esperar mais essa mazela. Isso vai achatar ainda mais. Isso vai fazer o nosso trabalhador entrar no desespero. Com certeza vai aumentar a taxa de suicídio. Com certeza vai aumentar. Com certeza vai aumentar o número de famílias que vão se separar. E infelizmente vai aumentar, porque não tem de onde tirar. E aí, vai morrer de trabalhar? Será que isso é justo?
Depois de tantos anos, a gente tem que morrer de trabalhar sem se aposentar dignamente. Porque não adianta falar que uma aposentadoria de R$400 é uma aposentadoria digna. Ela não é. Tá? É uma falta de respeito ao trabalhador brasileiro. E nós, cada um no seu momento, cada um particularmente, tem que dizer não à reforma da Previdência. Tem que dizer não a esse governo que diz que representa, mas não representa a classe trabalhadora, não representa o pobre. Tá? Esse governo que só pensa em empresa, porque incentivo fiscal para não pagar a dívida tem um monte. O trabalhador brasileiro morre devendo, porque não consegue fazer nada. O pouco que ganha, infelizmente, é para pagar remédio, para pagar aluguel, vai ter que morar na rua. Tá, gente? Então vamos nos mobilizar. Muitas vezes a gente está passando, a gente está vendo televisão, a gente está ouvindo alguém falar. Podem ter certeza, cada um que está aqui mobilizado e parado hoje está preocupado não só com o nosso direito, está preocupado com o seu direito, o direito da sua família, o direito seu de se aposentar. Então nós temos sim que brigar para que isso não passe. Temos que mostrar nossa indignação. Um abraço a todos e luta e fé nessa batalha nossa.